Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 8, versículos 27 a 29. Assim está escrito: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre quem dizem os homens ser quem eu sou. Jesus, na oportunidade, estava indo com os discípulos para uma outra aldeia para continuar a realização do seu ministério e, no caminho, ele fez então uma pergunta aos discípulos: o que eles sabiam que o povo dizia a respeito dele. Ou seja, o que os homens dizem a respeito de Jesus. Nós encontramos que o ser humano ele tem muitas ideias e muitas suposições. E com Jesus também não era diferente. Apesar de ele ter demonstrado na sua vida, no seu ministério, quem era, o que fazia, de onde veio, mas mesmo assim, alguns ainda o associavam a outras pessoas. Por exemplo, quando perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos logo disseram que eles diziam que Jesus era João Batista, outros diziam que ele era Elias e outros diziam que ele era um dos profetas. Então, por essa diversidade de conclusões que as pessoas tinham, no sentido de qualificar quem era Jesus, no entanto, eles o chamavam de profeta. E, por conta disso, Jesus, então, sabendo como o povo o chamava, o povo era que estava um pouco mais distante, e agora, então, ele se volta para o grupo que ele escolheu e separou para servir próximo a ele, aonde ele seria o instrutor destes discípulos e eles seriam orientados por Jesus para seguir adiante. Jesus então se volta para eles. Se do lado dos homens eles o chamam de Elias, João Batista ou um dos profetas, no grupo dos discípulos, qual era o pensamento dominante? Quando Jesus pergunta a eles, eles não respondem. Eles ficam calados. Por que que eles ficam calados? Pensando o que responder. Exatamente no momento quando eles estão indecisos sobre o que responder, Pedro toma a frente e dá uma declaração, dizendo: Tu és o Cristo. No texto de Mateus, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aquela palavra que Pedro disse a Jesus, de quem ele era, não foi um pensamento natural de Pedro, mas foi, na verdade, uma revelação que ele recebeu de Deus naquele momento para dizer quem era Jesus, que ele era o Cristo. Tanto é que Jesus disse que ele não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Revelar é trazer algo que estava oculto, que ainda não era do conhecimento das pessoas, e, no entanto, Pedro foi esse instrumento
para então dizer diante dos demais discípulos quem era Jesus. Ele disse: Tu és o Cristo. Então, quando nós encontramos esta expressão, Jesus começa então a admoestar para que a ninguém dissessem aquilo dele. Ou seja, que os discípulos não fizessem propaganda ou publicidade a respeito de Jesus, daquilo que foi revelado naquele momento. Por quê? O próprio Jesus procurava omitir-se, porque ainda não havia chegado o momento da sua revelação. Mas quando olhamos aqui a resposta, tu és o Cristo, nós vamos encontrar pelo menos 6 características de quem é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus, o escolhido, o separado por Deus para vir com esta missão de realizar o propósito de Deus aqui na terra diante das pessoas. Então, quando Pedro diz, tu és o Cristo, então ele revelou a identidade e a ligação divina de Jesus com o Pai, não a terrena. Ele não revelou a humanidade, mas a divindade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então esse Deus vivo é o Deus poderoso, o Deus único, verdadeiro. Quando Pedro faz esta declaração, então os discípulos agora tomaram ciência de quem era Jesus. Ele era o Cristo, o ungido de Deus, o enviado de Deus, que veio para resolver o problema da humanidade. Mas aqui nós encontramos que ele é o Cristo que se revela. Ele então, quando fez a pergunta, quem dizem os homens que eu sou, era exatamente para ele ter a resposta qual era o pensamento dominante na vida das pessoas. E eles, então, se dividiam em 3 grupos, conforme os discípulos disseram. Uns que ele era Elias, outros que ele era João Batista e outros que ele era um dos profetas. Qualquer um dos outros. E quando dizem isto, Jesus dá-se por satisfeito, porque este povo precisava ter conhecimento de uma revelação que até então estava oculta deles. Mas quando ele pergunta aos discípulos, e Pedro, usado por Deus, diz, tu és o Cristo. Então nós encontramos, em primeiro lugar, que Jesus é o Cristo que se revela. Ele deixou-se revelar. Ele deu-se a conhecer. Os homens não tinham a convicção fundamentada, mas Pedro, dirigido por Deus naquela hora, deu uma palavra certeira, segura, sem rodeio, uma palavra fiel e verdadeira. As coisas de Deus são assim. Quando chega o momento, Deus traz à luz aquilo que precisa ser revelado. E aqui, Jesus, como Cristo, estava se revelando diante dos seus discípulos. E ele, então, conforme Pedro disse, tu és o Cristo, ressaltando a filiação divina de Jesus. Jesus, então, como Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ligando Jesus a Deus. Segundo ponto, ele é o Cristo que foi identificado. Ele é aquele que veio para se revelar no tempo oportuno. No entanto, quando ele pergunta aos discípulos, ele é identificado como Cristo. E isso nas palavras ditas por Pedro. Tu és
o Cristo, o ungido, o enviado, o escolhido. Pois bem, quando Cristo é identificado, a verdade mais admirável e é ter o conhecimento da divindade de Jesus. Isto foi o que Pedro trouxe à luz, a divindade de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele é o Cristo que foi identificado. Já vimos em primeiro que ele foi o Cristo que se revela. Segundo, ele é o Cristo que foi identificado. Terceiro ponto, nós encontramos aqui que ele então começou, a partir daquela revelação, dizer aos discípulos que convinha que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, príncipes, sacerdotes, escribas, que fosse morto, mas depois de 3 dias ressuscitaria. Então aqui ele já dá uma outra revelação. Agora ele é o Cristo sofredor. O profeta Isaías profetizou muito a respeito do Messias, do Cristo, do ungido, e falou também sobre os sofrimentos que Jesus haveria de passar, com especialidade no capítulo 53 de Isaías. Ali está, de maneira clara, os sofrimentos que viriam a Cristo. E ele então começou a dizer aos discípulos, aqueles que estavam à sua volta, que ele importava, quer dizer, para cumprimento da Escritura, que ele padecesse muito, fosse rejeitado por várias pessoas ditas religiosas naquela época, mas que, na verdade, estavam contra o Cristo de Deus. Mas isso tudo veio cumprir as profecias do Antigo Testamento. Então, o Cristo sofredor. E Isaías disse que ele estava irreconhecível. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Por quê? Porque era homem de dores, de sofrimento, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Então, Jesus também passou por este caminho, o caminho do sofrimento. Então, é o Cristo sofredor. Mas, seguindo adiante, nós vamos observar que ele também torna-se, no versículo 32, quando ele diz que há necessidade de que ele seja entregue, seja rejeitado, seja morto, seja sepultado, mas que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Quando Jesus diz estas palavras, Pedro, aquele discípulo que havia revelado que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, quando Jesus fala sobre a necessidade de enfrentar o sofrimento e a morte, Pedro, então, abertamente, chega diante dele, toma-o à parte e começa a repreendê-lo. Dizer, não, de modo nenhum, isso vai lhe acontecer. Veja, minutos antes, ele diz, tu és o Cristo. Agora, quando Jesus diz a missão do Cristo, Pedro tem uma outra palavra, que agora não foi revelada. Agora foi a palavra dele. Veja a diferença. Quando ele deu uma palavra inspirada por Deus, e agora quando ele estava dando a sua própria palavra. A mesma pessoa, no mesmo acontecimento, uma revelação e uma repreensão com o seu pensamento. Quando Pedro o repreende, ele mostra aqui que o Cristo agora para ele era incompreendido. Tornou-se então o Cristo incompreendido.
Porque Pedro não compreendeu o que Jesus dizia e não estava aceitando o que Jesus dizia que iria lhe acontecer. Então, observe aqui que as razões humanas, elas sempre são erradas, principalmente quando nós queremos fazer prevalecer a razão humana na relação das coisas de Deus. Nunca vai dar certo. Sempre serão erradas as razões humanas. Uma vez que houve uma revelação de Deus, tem que permanecer naquele nível, para não se deixar levar por essa situação que Pedro foi surpreendido. Agora era o adversário que aproveitou-se de Pedro, dando esta palavra, para tirar do caminho de Jesus, que ele haveria de enfrentar o sofrimento. Olha o que ele diz. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. No outro texto ele diz, de modo nenhum isso te acontecerá. Então agora passou a ser o Cristo incompreendido. Mas Jesus, então, não deixa que isto se propague. No versículo 33 diz, mas ele virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te diante de mim, Satanás. Ele não repreendeu a Pedro, ele repreendeu a Satanás, que tinha encontrado uma brecha na vida de Pedro. Disse, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então, este Cristo incompreendido, agora precisou ser o Cristo que repreende e repreender aquela ação na vida de Pedro, que aquilo não estava em conformidade com a revelação que havia sido dado de que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Então, o Senhor Jesus o repreendeu, porque Satanás não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. As coisas, então, da terra. E as coisas dos homens, as coisas da terra, quando colocada para uma situação com as coisas relacionadas a Deus, não tem harmonia, não tem concórdia, não vai dar certo. Então, por isso, Jesus imediatamente tomou a frente, repreendeu a Pedro e expulsou aquele inimigo que estava se aproveitando de Pedro para dar uma palavra contraditória àquilo que Jesus havia afirmado de acordo com o que está profetizado no Antigo Testamento por vários profetas do Senhor. Então ele repreende a Pedro e ele expulsa a Satanás. E ele o deixa. Então é o Cristo que repreende. Satanás perdeu a oportunidade, queria se prevalecer no momento inoportuno. E porque ele não deveria, mas ele procura em todos os momentos atrapalhar o trabalho de Deus, principalmente na vida de Jesus, que veio para confrontar a Satanás com as suas obras e, através do seu sacrifício, libertar a humanidade que estava presa, escravizada no poder do pecado, debaixo do domínio de Satanás. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para realizar uma obra para a redenção de toda a humanidade. Então, em quinto lugar, ele é o Cristo que repreende. Mas em sexto lugar, quando ele continua o seu trabalho, ele chama a multidão que está junto dele e aproveita a oportunidade para dizer àquela multidão, uma vez que elas tomaram conhecimento que ele é o Cristo e que agora então ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então agora ele é o Cristo que exige a renúncia
daqueles que decidem segui-lo. E para seguir a Jesus é preciso renunciar, é preciso abrir mão daquilo que não condiz com a vida daqueles que hão de seguir o Senhor Jesus. Então, neste caso, ele é o Cristo que exige a renúncia. E felizes são aqueles que entendem este caminho, que o Senhor diz: para segui-lo é preciso negar-se, renunciar a si mesmo, tomar a cruz e passar então a segui-lo. Este é o Cristo que vemos na Escritura. Em 6 características nós vimos a primeira, que ele é o Cristo que se revela. Revelou-se diante daquele povo. Segundo, ele é o Cristo que foi identificado. Quando ele perguntou aos discípulos, e Pedro disse: tu és o Cristo de Deus. Terceiro, ele é o Cristo sofredor. Ele veio para sofrer. Quarto, ele é o Cristo que foi incompreendido quando disse que no seu sofrimento ele precisaria enfrentar a morte, ser sepultado, mas que ao terceiro dia seria então ressuscitado. Ele tornou-se incompreendido porque Pedro, na brecha que abriu, permitiu que algo em desacordo fosse dito, que aquilo não haveria de acontecer. Jesus, então, agora é o Cristo que repreende a Pedro e repreende ao adversário que estava procurando colocar empecilho na sua caminhada. E, por fim, ele é o Cristo que exige renúncia daqueles que, entendendo esta revelação de que ele é o Cristo, passam agora a segui-lo. Ele diz que deve negar-se a si mesmo, renunciar, tomar a cruz e segui-lo pelo caminho. Então, quando as pessoas têm esta consciência de que ele é o Cristo, o Filho de Deus, então elas passam a segui-lo. E seguindo, eles vão entender perfeitamente qual foi o caminho do Senhor Jesus Cristo, desde a sua entrada até a sua saída deste mundo, desta terra, que ele veio com esta missão como Cristo de Deus para realizar uma obra de caráter eterno em benefício de toda a humanidade. Então, que possamos bem dizer a Cristo, o ungido do Senhor, que se revelou, que foi identificado, que sofreu, que foi incompreendido, que repreendeu e que faz exigências a quem o segue para que o siga da maneira correta para usufruir da comunhão e dos benefícios que a morte de Jesus, como sacrifício em favor da humanidade, ela tenha os seus resultados produtivos na vida daqueles que a eles se convertem. Então, o Cristo que se revela é o Cristo de Deus. Que tenhamos bem firme esta convicção no nosso coração. Este é o Filho de Deus, o verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, que se revelou para a nossa salvação. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.